Olá, olá! Hoje nós vamos estudar o sistema digestório. Este sistema, para nós da odontologia, é um sistema muito importante. Trabalhamos todos os dias em estruturas do sistema digestório. Por isso, nós vamos estudá-lo com bastante detalhe, né? Com bastante anatomia, né? As estruturas detalhadamente. E vamos falar um pouco das funções de cada estrutura. Vamos descrever a anatomia, nomear as principais estruturas do sistema digestório. Bom, o sistema digestório é constituído por estruturas, órgãos, cuja função é retirar do alimento, fazer com que o alimento seja digerido, quebrado em pequenas partículas, de forma que ele possa fornecer, entrar na corrente sanguínea os nutrientes para chegar ao organismo, às células, aos tecidos. Então, o alimento, ele vai ser quebrado, se transformar numa substância quimicamente modificada, que são os nutrientes, e estes nutrientes vão alcançar a corrente sanguínea e ser distribuído para todos os tecidos do nosso corpo. O sistema digestório é formado por um tubo digestório ou canal alimentar, que é constituído pela cavidade oral, a primeira entrada do tubo digestório, depois a faringe, que nós já estudamos no sistema respiratório, depois ele desce pelo esôfago, que vai ter uma porção cervical, torácica e abdominal, atravessando o músculo diafragma. Depois nós vamos ter o estômago, que é a porção mais dilatada desse tubo digestório, e os intestinos delgado, de menor diâmetro, e o intestino grosso, que é a porção final, que encerra no canal anal do intestino grosso, eliminando os resíduos desses nutrientes que não foram aproveitados. Existem 3 glândulas, órgãos anexos ao tubo digestório: as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Vamos começar falando da cavidade oral. A cavidade oral possui uma abertura anterior chamada de rima da boca, delimitada pelos lábios superior e inferior e unidos lateralmente na comissura labial ou ângulo labial. Além da rima da boca, né, essa abertura, lá atrás, nós já falamos isso também no respiratório, nós encontramos uma passagem, um estreito, chamado de istmo das fauces. Então, eu estou marcando aqui o dorso da língua, o arco palatoglosso, a úvula, o arco palatoglosso. Então, isso delimita o istmo das fauces, que é o limite final da cavidade oral, e aí inicia-se a orofaringe. Além disso, nós vamos encontrar um teto, uma parede superior, que nós chamamos de palato, dividido em palato duro e palato mole. Vamos encontrar 2 elevações, uma na mandíbula, que alojam os dentes inferiores, chamados de arcos dentários inferiores, e um na maxila, que aloja os dentes superiores, o arco dentário superior e o arco dentário inferior. Além disso, na cavidade oral, nós vamos ainda dividi-la em 2 partes. A entrada da cavidade oral, delimitada aqui entre lábio e bochecha externamente, e os arcos dentários superior e inferior internamente, este espaço é denominado de vestíbulo oral. E atrás dos arcos dentários, até o istmo das fauces, nós denominamos esta região de cavidade própria da boca. Bom, a língua é outra elevação que nós encontramos no interior da cavidade oral.
A língua tem como função auxiliar na mastigação, uma vez que ela ajuda a misturar o alimento com a saliva, ela joga o alimento em cima da face superior dos dentes, a face oclusal, para que a gente possa encostar os dentes na mastigação e triturar esses dentes. Ela nos auxilia a engolir o alimento, a deglutição. Durante a mastigação dos alimentos, em contato com a saliva, eles se tornam solúveis, né? Eles vão então dissolver e as substâncias químicas dos alimentos vão entrar em contato com as papilas no dorso da língua e na lateral, e essas papilas têm uma inervação sensitiva que percebe o gosto do alimento. E além disto, a língua nos auxilia na fala. Toda vez que nós falamos, a língua ela se movimenta para o palato, para os dentes, para os lábios. Então, ela também nos auxilia na fala. Esta superfície desta imagem que nós estamos vendo é a superfície superior da língua. Nós denominamos de dorso lingual ou dorso da língua. Aonde nós estamos vendo este sulco terminal em V aqui, ó, este sulco, ele delimita este sulco, a raiz da língua do corpo da língua. O corpo da língua é essa porção anterior, que termina aqui nessa porção arredondada chamada de ápice da língua, e a raiz vai desse sulco terminal até esta região onde ela está presa à epiglote. Aqui é chamado de corpo e é a parte móvel da língua, que nós temos músculos no seu interior que movem essa língua em vários sentidos. E aqui atrás é chamado de raiz, porque ela está presa por esta parte ao assoalho, ao ocioide, então as outras estruturas em volta dessa cavidade oral. Então, corpo são os 2/3 anteriores da língua e está localizado na cavidade oral, e raiz da língua, atrás do sulco terminal, ela é a parte fixa da língua, ela não se movimenta e ela está localizada na parte oral da faringe. Na mucosa desta língua, nós percebemos que ela é rugosa, ela não é uma mucosa lisa. Ela é cheia de pequenas saliências que nós denominamos de papilas gustativas. Vocês vão aprender isso no próximo semestre. Preso aos arcos dentários, nós temos saliências denominadas de dentes, né? Os dentes são saliências que se encontram dentro, encaixadas nos alvéolos da maxila e nos alvéolos da mandíbula. Vocês também farão uma disciplina específica para dente, de dente, uma anatomia dentária, e vão estudar a dentição primária, que possui 20 dentes, e a dentição permanente, que possui 32 dentes. Um pouco diferente, vocês vão estudar a época que esses dentes erupcionam na cavidade oral. Neste momento, nós vamos saber que eles são saliências, né? As coroas dos dentes se salientam no interior da cavidade oral. Bom, a cavidade oral conta com glândulas salivares como anexos desse tubo digestório, secretando a saliva e jogando no interior da cavidade oral para umidificar o alimento, amolecer esse alimento e facilitar a sua trituração, a mastigação, formando um bolo alimentar. A partir do momento que nós mastigamos, nós agora denominamos esse alimento de bolo alimentar. A saliva tem uma característica mucosa, que é mais pegajosa, e serosa, que é mais líquida. Então, nós precisamos dos 2 tipos de saliva para amolecer o alimento e para grudar e formar esse bolo alimentar. Nós temos 2 categorias de glândulas salivares. As menores, que estão espalhadas abaixo da mucosa no palato, glândulas salivares palatinas, na bochecha, glândulas salivares bucais, na altura dos dentes molares, glândulas salivares molares, na face interna, na mucosa dos lábios, glândulas salivares labiais, e no dorso da língua, chamada de glândulas salivares linguais.
Estas glândulas secretam menor quantidade de saliva, mas importante para manter a cavidade oral sempre úmida. As glândulas maiores, responsáveis pela maior parte da secreção da saliva, nós possuímos 3 pares. Nós temos a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. A parótida é uma glândula extraoral. Ela está fora da cavidade oral, extraoral ou extrabucal. Ela se encontra lateralmente na nossa face, anterior à orelha, ao pavilhão da orelha, e apoiado no músculo masséter e temporal. Ela tem um ducto, o ducto parotídeo, que vai atravessar a face, perfurar o músculo bucinador na bochecha e vai abrir o seu ducto na altura do segundo molar superior, no vestíbulo oral. A glândula submandibular, ela já é uma glândula que está protegida pelo corpo da mandíbula, uma porção anterior e inferior à parótida, né? Então, ela se localiza embaixo, inferior e anterior à parótida. Ela tem uma porção extraoral e uma porção intraoral. Ela abraça o músculo miloioide, que é o músculo que forma o assoalho da cavidade oral. Ela vai abrir o seu ducto no assoalho da boca, abaixo da língua, ao lado do frênulo da língua, numa elevação chamada carúncula sublingual. Já a sublingual é uma glândula totalmente intraoral. Ela se encontra lateralmente e inferiormente à língua, abaixo da mucosa, sob a mucosa do assoalho da boca, e ela vai abrir os seus vários ductos na sua própria elevação no assoalho da boca, chamada de prega sublingual, essa elevação que ela forma no assoalho da boca, abaixo da mucosa. Então, vejam, aqui nós temos a parótida, né? E a parótida, então, na frente do pavilhão da orelha externa, o seu ducto atravessando aqui a face, perfurando esse músculo da bochecha, que é o bucinador, e se abrindo aqui, ó, no interior do vestíbulo, aqui tá mostrando, ela se abrindo no interior do vestíbulo oral, na altura do segundo molar superior. Aqui nós temos a glândula submandibular, esta em forma de C. Este músculo é o músculo miloioide, ela tem uma parte intraoral e uma parte que fica fora, abaixo do miloioide, que é extraoral. E ela vai abrir o seu ducto aqui, ó, ao lado do frênulo lingual, na carúncula sublingual, de um lado e do outro. E essa aqui é a sublingual, que está abaixo da mucosa do assoalho da boca, e aqui estão os seus vários ductos que vão então jogar essa secreção aqui, ó, nessa prega sublingual no assoalho da cavidade oral. Então, essas são as 3 maiores e que produzem a maior quantidade de saliva na nossa boca. A saliva, ela já apresenta uma enzima, a ptialina, ou amilase, que já vai começar a quebra do amido no alimento. Aqui mostrando as glândulas menores, que nós falamos antes, e fez uma dissecção aqui da mucosa do palato, e cada bolinha dessa é uma glândula salivar menor palatina. Então, são várias que mantêm essa mucosa sempre umidificada. Assim como nós temos na mucosa da bochecha, as bucais e as molares, temos as palatinas, temos na mucosa que forma a parte interna dos lábios, superior e inferior, e temos na mucosa do dorso da língua. Bom, depois da cavidade oral, o bolo alimentar agora, ele vai ser direcionado à faringe. Este processo nós denominamos de deglutição. É a mesma coisa que engolir o alimento. Para este processo, vocês vão ver na fisiologia que nós precisamos, essa região do palato mole, onde está a úvula, nós precisamos elevar o palato mole, tocar a parede posterior da faringe, precisamos elevar a língua e a laringe. Então, a laringe, aqui está o ádito da laringe, a laringe vai ser puxada para cima e elevar a língua, empurrá-la para trás, a língua, vai empurrar esse bolo alimentar para trás
E a epiglote, que é de cartilagem elástica, ela vai então se dobrar, fechando o ádito da laringe, impedindo que o bolo alimentar entre na laringe. Então, ele vai descer da laringofaringe para o esôfago. Então, aqui já é a parte do esôfago. Na faringe, nós não vamos falar nada da nasofaringe, parte nasal da faringe. Por quê? O alimento não trajeta pela parte nasal da faringe. Apenas estamos mostrando um istmo que separa a parte nasal da faringe da oral, chamado de istmo faríngeo. Durante a deglutição, este istmo faríngeo precisa ser fechado. Aqui nós temos o dorso da língua, né, que é a região da orofaringe, então a parte oral da faringe. Então o alimento sai da cavidade oral, passa pelo istmo das fauces e entra na parte oral da faringe. Então, olhando superiormente, atrás desse sulco terminal, aqui nós estamos na parte oral da faringe, onde tem as tonsilas palatinas, que nós já falamos delas, já estudamos, né? E aqui tem o arco palato-glosso, o arco palato-faríngeo, a região da raiz da língua com as tonsilas linguais, que também são estruturas linfóides, né? Então, aí nós temos essa região pontilhada, é a região da parte oral da faringe. Aqui, entre a língua e a cartilagem epiglótica, a mucosa tem duas pregas laterais, nós já vimos isso, chamadas de pregas glossoepiglóticas laterais, e uma prega no meio, chamada de prega glossoepiglótica mediana. Este espaço delimitado por essas pregas à direita e à esquerda são denominadas de valéculas epiglóticas. Então, aqui mostrando, né, a parte oral da faringe, cortou a cabeça transversalmente, no sentido transversal, horizontal, tirou a parte de cima e a gente está vendo a valécula epiglótica e a prega aqui, ó, glossoepiglótica mediana e as duas laterais, formando a valécula epiglótica. Depois da parte laríngea da faringe, né, depois que o alimento passa pela parte oral e pela parte laríngea, que a gente já viu que tem o recesso piriforme, o bolo alimentar agora, ele vai seguir pelo esôfago. Então, o esôfago é este tubo comprido, extenso, ele vai desde o pescoço, abaixo da parte laríngea da faringe, mais ou menos na altura da sexta vértebra cervical. Então, ele vai ter um pequeno trecho no pescoço. Depois, ele começa a trajetar atrás da traqueia. Já expliquei isso para vocês também. E a aorta, em seguida, fica próxima ao esôfago, à sua esquerda. Ele desce na cavidade torácica, passa pelo hiato aórtico, no diafragma, vai ter um pequeno trecho abdominal e aí ele lança esse bolo alimentar no estômago. Leva, então, o bolo alimentar da parte laríngea da faringe, ele recebe esse alimento, trajeta pela porção cervical, torácica e abdominal e joga esse bolo alimentar no estômago. Aqui um detalhe interessante. Enquanto o esôfago passa pelo hiato esofágico, esse hiato esofágico, como é do diafragma, é um músculo, ele forma uma pinça diafragmática no esôfago que reforça o fechamento dessa entrada do estômago e toda vez que o estômago está cheio, ele se distende com alimento no seu interior, que nós vamos começar a amassar esse alimento para misturar com o suco gástrico. Esta entrada do estômago possui um músculo circular chamado de esfíncter cárdico, ele se fecha, e o diafragma também, essa pinça também fecha, impedindo que o conteúdo do estômago retorne para o esôfago. Então, que ele ocorra um refluxo do estômago para o esôfago. Algumas pessoas vão apresentar hérnia de hiato esofágico. Esta abertura do diafragma, ela está relaxada e deixa essa porção abdominal do esôfago subir. E quando isso acontece,
Só esse esfíncter cárdico, às vezes, não consegue conter este alimento dentro do estômago enquanto nós estamos amassando e misturando com o suco gástrico. Então, essas pessoas que têm essa hérnia de ato esofágico, às vezes apresentam o refluxo gastroesofágico. Bom, depois do diafragma, as estruturas do tubo digestório, nós vamos precisar falar de uma membrana que existe no abdômen, chamado de peritônio. Então, eu vou mostrar para vocês que o peritônio, ele apresenta uma dupla lâmina serosa, ela é contínua, que reveste a parede da cavidade abdominal, essa lâmina vermelha nesta imagem aqui, ó, ela reveste a parede interna da cavidade abdominal. Estão vendo aqui onde eu estou correndo o cursor. Atrás também ela vai ter uma pequena parte aqui, ó, que reveste. Ela reveste, este é o peritônio parietal, tá na parede. Reveste os órgãos do tubo digestório aqui, ó, as partes do tubo digestório, que é o que nós chamamos de peritônio visceral, tá revestindo a víscera. Então, toda essa parte vermelha que está recobrindo uma parte do tubo digestório é o peritônio visceral. E vocês observam que essa lâmina da parede aqui, ó, essa lâmina da parede revestiu o diafragma aqui, ela forma uma reflexão aqui, ó, e se continua revestindo o fígado. Depois ela vai até a face visceral do fígado, forma esta prega que está prendendo o fígado ao estômago e continua revestindo o estômago. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Aonde está aqui esse espaço pontilhadinho aqui, ó, é um espaço que nós chamamos de cavidade peritoneal. Então, este espaço pontilhadinho aqui é o espaço que nós chamamos de cavidade peritoneal entre o peritônio parietal e o peritônio visceral. Então, é um espaço que tem um líquido peritoneal aqui para lubrificar e deixar essas vísceras se movimentarem aqui sem atrito dentro da cavidade abdominal, tá? Então, esse é o peritônio. E o peritônio desce, reveste aqui a face superior da bexiga, do útero, entra aqui entre o útero e o reto e depois continua aqui revestindo o colo do intestino grosso, a parede do abdômen. Então, esta é a cavidade peritoneal entre o peritônio parietal e visceral. Existem órgãos atrás do peritônio. Se vocês observarem aqui, ó, essa lâmina peritoneal, atrás do peritônio tem este órgão aqui, ó, que é o pâncreas. Todo órgão atrás do peritônio, posterior ao peritônio, é dito órgão retroperitoneal e normalmente prende este órgão na parede posterior da cavidade abdominal. Reveste só a face anterior dele e prende ele na parede abdominal. Então, ele fica fora desta cavidade peritoneal, deste contato com o peritônio em toda a sua extensão. Então, nós temos aqui o pâncreas, aqui tem os rins, aqui está a aorta torácica virando a ilíaca, são órgãos retroperitoneais. O meso são pregas de peritônio que vão ligar vísceras através desta prega de peritônio. Então, vejam, aqui tem também uma outra prega que nós chamamos de omento, que vai fazer ligação entre órgãos. Então, o meso, ele liga víscera com o peritônio e com a parede abdominal. E o omento liga órgãos entre si. Então, ó, entre o fígado aqui e o estômago, nós temos essa prega de peritônio chamado de omento menor. Aumento menor. Entre o estômago e esta porção do intestino grosso, chamado de colo transverso, nós temos esta prega maior de peritônio, chamado de aumento maior. Então, ligando aqui, saindo do estômago e ligando o estômago ao colo transverso do intestino grosso, aumento maior. Saindo do estômago e ligando o estômago ao fígado, aumento menor. Então, aumento liga órgão com órgão. E o meso liga o órgão à parede, né? O peritônio. Então, vejam, aqui tem
várias alças intestinais do intestino delgado e essa membrana de peritônio está prendendo a parede posterior. Esta membrana recebe o nome de mesentério. Então, esta membrana que está prendendo o intestino delgado à parede posterior é um mesentério. Aqui é o mesocolo. Então, este colo do intestino grosso está preso à parede posterior do abdômen por essa prega de peritônio chamada de mesocolo. Bom, aqui mostrando o aumento menor ligando o estômago ao fígado e aqui o aumento maior ligando o estômago ao colo transverso, que é essa parte do intestino grosso aqui embaixo. Ali mostrando só alguns órgãos. Bom, então nós vamos falar do estômago. Quando a gente entra na cavidade abdominal, nós podemos dividir a cavidade abdominal em 9 compartimentos, 3 andares. Ou se não, nós podemos fazer uma divisão única, passando aqui pelo colo transverso e falando cavidade supramesocólica, está acima do colo transverso, e cavidade inframesocólica. Mas, normalmente, nós dividimos nesses 9 compartimentos. Para quê? Para localizar as estruturas dentro da cavidade abdominal de forma precisa. Nós não vamos precisar saber essa região hipocondríaca direita, epigástrica, hipocondríaca esquerda, lateral direita, umbilical, lateral esquerda, inguinal direita, apúbica ou hipogástrica e a inguinal esquerda. Não. Nós vamos dividir a cavidade abdominal pelo menos em quadrantes. Nós vamos fazer uma cruz e dividir quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo, tá? Bom, o estômago, ele tem uma forma de J, né? Ele tem uma parte aqui em cima vertical e depois ele fica horizontal. Ele está situado na cavidade abdominal à direita do fígado e à esquerda do fígado e à direita do baço, que é um órgão linfóide que está aqui. Ele é a parte mais dilatada do nosso canal alimentar. Quando eles cortaram nessa imagem do estômago aqui, eles estão mostrando que todo o tubo digestório apresenta 2 camadas de músculo na sua parede. Ele tem uma mucosa internamente no tubo digestório que produz o muco para fazer o alimento deslizar pelo tubo digestório, não agarrar. Ele tem uma camada média, que é a camada muscular lisa ou visceral. Ele tem, nessa camada muscular, 2 tipos de músculo, músculos de fibras circulares e músculos de fibras longitudinais. Um vai fechar aquela altura do tubo e o outro vai comprimir e apertar o alimento para baixo. Então, ele fecha, o circular fecha para não deixar o alimento subir, voltar, e o longitudinal comprime para empurrar o alimento para baixo. O estômago, além dessas 2 camadas, a circular e a longitudinal, ele apresenta uma camada de músculo oblíqua. Isto para reforçar a capacidade de contração do músculo gástrico, para que nós possamos amassar e misturar o alimento com esse suco gástrico de forma adequada, para que não vá para o compartimento seguinte sem essa mistura toda, porque o suco gástrico tem ácido clorídrico. Então, ele precisa ser totalmente misturado, um pouco até neutralizado, para que ele continue pelo tubo digestório. Então, por isso que ele tem essas 3 camadas. Na parte final do estômago, é tão importante que a gente feche e não deixe esse suco gástrico ir para o intestino, que o esfíncter que existe aqui, a camada muscular circular que existe aqui, é muito mais espessa do que a camada circular que existe no início. Então, no início existe um esfíncter cárdico e no final do estômago, nessa região aqui, ó, existe um esfíncter chamado de esfíncter pilórico, que é muito mais espesso e mais eficiente do que o esfíncter cárdico. Por isso que, às vezes, o do esfíncter cárdico deixa refluir um pouco, voltar um pouco o alimento, que agora ele vai passar a ter o nome de quimo, porque ele vai ser misturado com esse suco gástrico, que são muitos elementos químicos que vão digerir
dissolver esse alimento em partículas menores. Aqui está mostrando o estômago em diversas formas de tônus do músculo. Aqui uma pessoa com o estômago com os músculos com um hipertônus, um tônus muito forte, faz com que o estômago seja mais alto. Aqui o ortotônico, que é o tônus normal, nós deveríamos ter o estômago nessa posição. Aqui com a musculatura com o hipotônus, um tônus fraco, que deixa essa musculatura enfraquecida, ela desce quase aqui a porção hipogástrica. E aqui um estômago sem tônus, atônico. E aí o estômago chega até a parecer que tem 2 compartimentos, né? Então, esse estômago aqui, ele mistura menos, digere menos, por isso que a pessoa é mais magra, tá? Bom, o estômago está dividido, então, em partes. Essa porção que está desenhada aqui é o esôfago abdominal, uma porção pequena do esôfago após o hiato esofágico. Aí nós vamos ter o ósseo cárdico, que é essa abertura aqui, onde tem o esfíncter cárdico. Em seguida, vai ter uma porção chamada de cárdia. Cárdia, porque aqui em cima nós vamos ter o coração, vamos fazer esta associação. Então, cárdia é a primeira porção do estômago. Acima do ósseo cárdico, existe esse espaço chamado de fundo do estômago. Depois nós temos essa porção vertical do estômago chamado de corpo do estômago, corpo gástrico. E depois temos essa porção horizontal que é chamado de parte pilórica do estômago, essa porção horizontal aqui, ó. A parte pilórica, onde está o número 4, é a parte mais dilatada, é chamada de antropilórico. E onde está o número 5, é a parte mais estreita, é onde nós denominamos de canal pilórico. E, finalmente, o piloro, que é essa região de transição entre estômago e duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Aqui está o esfíncter pilórico, que vai contrair e fechar o estômago e só vai relaxar depois que o alimento estiver devidamente amassado e misturado com suco gástrico. O número 6 é a curvatura menor do estômago e o número 7 é a curvatura maior do estômago. Então, nós temos 2 ósseos, o ósseo cárdico, que é o início do estômago, e o ósseo pilórico, que é o final do estômago. Quando a gente corta o estômago e olha internamente, a mucosa não é lisa, ela tem as pregas gástricas, essas saliências, para aumentar a superfície, o contato com o alimento e aonde elas vão produzir a sua secreção e lançar nesta cavidade do estômago. Além disso, chamando a atenção aqui do esfíncter pilórico no final do estômago, no ósseo pilórico. Bom, então esta é a região que nós chamamos de cárdia, esta é a região que nós chamamos de fundo, esta é a região que nós chamamos de corpo gástrico, esta é a região que nós chamamos de antropilórico e esta é a região que nós chamamos de canal pilórico. Internamente, a curvatura menor do estômago, aonde eu estou passando o cursor, nós temos umas pregas gástricas longitudinais que direcionam do ósseo cárdico para o ósseo pilórico. Esta região, atrás da curvatura menor, nós chamamos de canal gástrico ou canal salivar. Por que é importante a gente conhecer e saber isto? Quando nós engolimos a saliva diariamente que nós produzimos, ou quando nós engolimos um alimento líquido, este alimento ele não precisa ser amassado, ele já está pronto para, em contato com a parede do intestino, sofrer uma absorção dos seus nutrientes. Toda vez que você se alimenta de líquido, rapidamente você tem fome de novo. Por isso, o alimento entra pelo ósseo cárdico, atravessa por esse canal gástrico ou canal salivar e vai direto para o duodeno. Então, ele já é direcionado para o duodeno, para que então ele comece o trajeto pelo intestino para ele ser absorvido os seus nutrientes. Então, chama canal gástrico ou canal salivar e fica internamente a curvatura menor do estômago. Assim que o alimento sai do estômago,
ele vai então para o intestino delgado. O intestino delgado, ele tem menor calibre que o intestino grosso, por isso este nome. Ele tem uma maior extensão, ele tem aproximadamente 5 metros de tubo digestório. Ele está dividido em 3 partes. A primeira porção, que é essa que nós estamos vendo aqui em forma de C, chama duodeno. Duodeno vem de 12, porque se a gente for colocando os dedos lado a lado aqui, ó, da mão, vai dar 12 dedos de extensão. Então, por isso esse nome duodeno. Em seguida, essa porção que começa aqui recebe o nome de jejuno. Recebeu esse nome de jejuno porque o jejuno, quando nós abrimos os cadáveres para dissecar, ele está vazio. Ele está vazio. No momento pós-morte, há uma contração do intestino delgado e todo o conteúdo do jejum é jogado no ilho e no intestino grosso. Então, por isso, jejum sem alimento e jejum é por ele estar vazio. Desculpa aqui o N aqui, mas é jejuno. E a última porção, que é o ilho, que vai jogar então esse quimo, que agora está virando quilo, no intestino grosso. E no intestino grosso, esse quilo vai virar bolo fecal. Bom, o duodeno, ele tem uma porção retroperitoneal, fica atrás do peritônio, junto com essa glândula que é o pâncreas. Estão vendo que ele abraça uma parte do pâncreas? Então, o duodeno, ele é fixo pelo peritônio, né? Ele fica preso pelo peritônio e esse peritônio que o fixa, faz com que ele seja retroperitoneal. Ele termina fazendo esta dobra aqui, ó. Essa dobradura é chamada de flexura duodeno-jejunal, entre duodeno e jejum. No seu interior, ele vai apresentar pequenas saliências, que são chamadas de papilas, vejam aqui, ó, papilas, que é onde se abre o ducto colédoco, vindo do fígado, trazendo a bile, e o canal pancreático, vindo do pâncreas, trazendo o suco pancreático. Então, aqui nós temos o duodeno, com as suas partes demarcadas. Aqui está a parte superior, ou bulbo duodenal. Aqui está a sua parte descendente, onde nós vamos encontrar as papilas duodenais, que recebem bile e suco pancreático. Aqui está a parte horizontal. Esta porção que está subindo para se dobrar é a parte ascendente. Essa dobra chama flexura duodeno-jejunal e aí começa o jejuno. E vocês estão vendo aqui o peritônio que fica na frente do duodeno e vai fixá-lo à parede posterior do abdômen. Então, ó, esta é a porção superior do duodeno após o ósseo pilórico. Esta é a porção descendente, onde está a papila duodenal que recebe bile e suco pancreático. Esta é a porção horizontal e esta é a porção ascendente. Aqui está a flexura duodeno jejunal e aqui já começa o jejum. Além do duodeno, o intestino delgado é formado pelo jejuno e pelo ilho. Aonde ficam o jejuno e o ilho? O jejuno e o ilho fica no centro da cavidade abdominal, ladeado, rodeado pelo intestino grosso. Veja aqui, ó, o colo do intestino grosso, eles levantaram o colo do intestino grosso e ele desce à esquerda e vai para dentro da cavidade pélvica. Então, no meio, entre os colos do intestino grosso, nós vamos encontrar o jejuno e o ilho. Eles ficam presos à parede posterior do abdômen pelo mesentério, que é uma prega de peritônio. O ilho chega no intestino grosso, essa porção final aqui, ó, e vai ter uma junção do ilho com o intestino grosso, que nós chamamos de junção ilioceco-cólica ou iliocecal. No interior do intestino delgado, nós vamos encontrar pequenas saliências chamadas de pregas circulares, que servem para aumentar a superfície interna do intestino grosso. Aqui nessa imagem inferior, vocês estão vendo o intestino jejuno, né? E a porção mais final, o ilho, preso pelo mesentério à parede posterior do abdômen, aonde as artérias estão vindo para penetrar na parede do intestino delgado, virar capilar para absorver os nutrientes.
Aqui é o jejunum, desculpa, que é a porção após o duodeno, e aqui o íleo, que é a porção após o jejunum e que vai terminar aqui no intestino grosso, jogando esse alimento lá. Aqui são algumas diferenças entre o jejum e o íleo, muito difícil de se fazer essa diferenciação no cadáver, exceto se você abrir o jejum. Você vai encontrar um maior número de pregas circulares no jejum. O íleo são pregas circulares esparsas, poucas, tá? Poucas pregas circulares. O jejum é mais vascularizado, faz uma absorção maior, por isso ele é um vermelho mais forte. O íleo, ele tem uma vascularização um pouco menor, mas também faz absorção, né? Existem umas placas de tecido linfóide que no jejum são poucas, essas elevaçõezinhas aqui, ó, são poucas, e no íleo existem maior quantidade desses nódulos linfóides agregados de defesa do nosso corpo, essas pequenas bolinhas aqui no interior do intestino delgado. Bom, quando eu corto a parede do intestino, eu vejo isso aqui, ó, as pregas circulares, né? As pregas circulares. Então, essas pregas circulares, elas ampliam a superfície do intestino em contato com o quilo para poder fazer a absorção dos nutrientes dos alimentos já digeridos. E vocês estão vendo os capilares que estão no interior dessas pregas circulares para poder absorver esses nutrientes para a corrente sanguínea. Quando eu amplio essas pregas circulares, eu encontro pequenas microvilosidades que servem para ampliar mais ainda este espaço em contato com o alimento digerido. Então, existem essas preguinhas aqui, ó. Aqui está a prega circular e nela está cheia de microvilosidades para aumentar mais ainda o contato do alimento digerido, né, para poder absorver o nutriente para a corrente sanguínea. Bom, o intestino grosso, ele tem uma menor extensão, ele tem aproximadamente 1,5 m de extensão, ele vai começar à direita e inferiormente na cavidade abdominal, vai subir, vai fazer uma dobra, atravessar a cavidade abdominal, fazer uma nova dobra, descer a lateral esquerda da cavidade abdominal, fazer uma dupla curva, entrar na cavidade pélvica e terminar com o reto, e a porção final do reto nós denominamos de canal anal. Qual a diferença, então, do intestino grosso para o intestino delgado? Primeiro, a menor extensão do intestino grosso. Delgado tem 5, o intestino grosso tem 1,5 m. Segundo, que na parede do intestino grosso, nós vamos encontrar uma linha muscular condensada. Então, existem linhas musculares condensadas chamadas de tênias. São fitas de músculos condensados longitudinalmente nestes colos. Estas tênias, como elas têm um músculo com tônus, elas ficam contraídas e ao contrair elas formam essas dobraduras, essas pequenas dobras no intestino grosso chamado de austros ou saculações. Então, o intestino grosso, ele tem dobras ou sáculos, essas dobraduras, tá? Por causa das tênias que contraem e fazem essa parede do intestino grosso fazer esse franzimento aqui, essas dobras. Além disso, nas tênias, nós vamos encontrar pequenos apêndices de gordura, chamadas de apêndices epiploicos ou apêndices gordurosos, cheio de depósito de gordura que foi retirado do alimento e fica aqui nessa porção dessas tênias, né? Além de ter muita gordura nas pregas de peritônio. O colo transverso, ele está preso por essa prega de peritônio chamado de mesocolo transverso e o colo sigmoide está preso por essa prega de peritônio chamado de mesocolo sigmoide. Bom, quais são então as partes do intestino grosso? Então, nós temos, ele inicia-se como seco, essa primeira porção aqui, ó. Então, aqui está o íleo, chegando no intestino grosso entre o seco e o colo ascendente, essa porção aqui.
Por isso que é a junção iliocólica secal. Então, aqui, ó, aqui tá a abertura do ilho, ósseo ileal. Aqui tá o seco. Seco quer dizer, vem de secum, quer dizer cego. É uma bolsa de fundo cego. Então, quando o bolo cai aqui, ó, né, ele vai cair nesse seco. O seco apresenta esse pequeno divertículo, é um vestígio embrionário chamado de apêndice vermiforme. No homem, o apêndice vermiforme não tem muita funcionalidade. Ele é muito estreitinho, o seu canal no seu interior, por isso que às vezes algum alimento mais duro, ele entra, obstrui a passagem desse apêndice vermiforme do seu canal e as bactérias da flora intestinal, elas desenvolvem aqui dentro e aí formam uma infecção desse apêndice, gerando uma apendicite, né? Esse apendicite precisa ser removido. Vejam que a dor vai ser na região lateral inferior direita do abdômen. Ele precisa ser removido, porque se ele não for removido, o excesso de secreção ali dentro, formado pelas bactérias, vai fazer esse apêndice estourar dentro da cavidade abdominal. Isso pode ser coletado pelos grandes vasos abdominais e levar a pessoa a uma septicemia e morte. Então, o apendicite é uma coisa séria. Então, o apêndice vermiforme, esse pequeno vestígio, esse divertículo aqui embriológico, está preso ao seco. Depois, o intestino grosso vai ter o colo ascendente, ascender de subir. Aí vem uma flexura cólica direita e ele vai atravessar a cavidade abdominal. Essa porção que atravessa de direita para a esquerda, aqui ela foi aberta, né, para mostrar umas pregas intestinais, é o colo transverso. Aí o colo transverso faz uma dobradura aqui também, chamada de flexura cólica esquerda, e o intestino grosso desce, essa porção que desce é chamada de colo descendente. Depois ele faz uma dupla curva em forma de S, que nós chamamos de colo sigmoide. Sigmoide é forma de sigma. Sigma é a letra S do alfabeto grego. Então, colo sigmoide. E em seguida ele entra na cavidade pélvica, à frente do reto e do cóccix, e essa porção que não apresenta tênia nem áustros é chamado de reto. O reto, a sua porção final, está atravessando o assoalho da pelve, e essa porção final do assoalho da pelve, esse assoalho nós chamamos de períneo, recebe o nome de canal anal, que vai se abrir ao meio externo pelo ânus. Então, ó, aqui nós temos o seco com o apêndice vermiforme, forma de verme, o colo ascendente, a flexura cólica direita, o colo transverso que foi parcialmente cortado, a flexura cólica esquerda, o colo descendente, o colo sigmoide e o reto, que vai terminar com o canal anal. Bom, o canal anal é a porção final desse tubo digestório, né, do intestino grosso. O canal anal pertence ao reto do intestino grosso. O canal anal, ele se localiza atravessando o assoalho do períneo, o assoalho da pelve. Essa porção final do intestino grosso, do reto, ela vai sofrer uma pequena constricção aqui. Ela vai apresentar dois esfíncteres. Esfíncter é músculo circular, controlando essa abertura anal, que é o esfíncter anal interno, esse que eu estou apontando, esfíncter anal interno, que é a própria musculatura lisa do reto. Então, ele é músculo liso, involuntário, e o esfíncter anal externo, que é formado de músculo estriado esquelético. Quando o bolo fecal, as fezes, chegam no reto, essa porção final aqui, o reto, ele então, esse esfíncter anal interno, ele pode até querer relaxar para poder liberar essas fezes para o meio externo. Mas o esfíncter anal externo, que é de controle voluntário, e a gente adquire esse controle a partir de 1 ano de idade, ele então não permite que você abra o orifício anal e elimine as fezes para o meio externo. O idoso perde
ele enfraquece a musculatura desse esfíncter anal externo e o interno, e por isso ele passa a ter uma condição denominada de incontinência fecal. Ele não consegue conter as fezes no reto quando as fezes chegam nessa parte do intestino grosso, que já é o momento de fazer a defecação e eliminar essas fezes para o meio externo. Ainda vou chamar a atenção aqui no canal anal dessas veias que se distribuem pela parede do canal anal. Essas veias formam um verdadeiro plexo chamado de plexo hemorroidal. Plexo de veias hemorroidal. Este plexo de veias hemorroidal, quando as fezes passam por esta parede aqui, pelo canal anal, muito sólidas, muito duras, enrijecidas, fezes ressecadas, ele pode comprimir essas veias e causar um enfraquecimento da parede dessas veias e causar uma varize nessas veias. Essas varizes nós chamamos de hemorroida. Quando o médico fala que a pessoa está com uma hemorroida, ela está com varizes nessas veias do plexo hemorroidal. Podem ser varizes internas, que não são visíveis por fora do orifício anal, ou varizes externas que ficam visíveis ao orifício anal. Essas varizes são muito complicadas porque a passagem dessas fezes, e principalmente se ressecadas, muito duras, elas podem romper essas varizes e trazer sangramento, né, nessa região e uma região extremamente contaminada. Bom, dos anexos, dos órgãos anexos do tubo digestório, nós já falamos das glândulas salivares, então agora nós vamos falar do fígado e do pâncreas. O fígado é o órgão mais volumoso do nosso corpo depois da pele. Então, o fígado é um órgão abdominal que fica abaixo do diafragma, mas também à direita dessa cavidade abdominal, invadindo um pouco o quadrante superior esquerdo da cavidade abdominal, uma pequena ponta, né? Invadindo essa porção aqui, ó, esquerda da cavidade abdominal. Ele tem mais ou menos de 2,5 a 3 quilos de peso. Ele tem essa coloração, é um vermelho escuro, porque ele está sempre cheio de sangue. Os seus capilares são capilares mais calibrosos, nós chamamos de capilares sinusoides, então sempre cheios de sangue, levando sangue para o fígado, que ele coletou do trato digestório e direciona ao fígado para que o fígado faça uma desintoxicação deste sangue que veio do tubo digestório, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso. Por isso que quando nós bebemos bebida alcoólica, isto vai ser direcionado ao fígado e é o fígado que sofre. E o álcool, o fígado transforma em gordura e essa gordura leva a uma esteatose hepática, depósito de gordura no fígado, o que atrapalha e substituição das suas células, o que atrapalha o bom funcionamento do fígado. Bom, o fígado, ele secreta a bile, que é uma substância digestiva. A bile, ela vai quebrar as gorduras dos alimentos, a gente fala emulsionar as gorduras do alimento. Então, todo alimento rico em gordura precisa da bile para ele ser quebrado e aproveitado. Ele vai desintoxicar o nosso sangue, então ele participa de um processo de defesa. Ele já começa a glicogênese, a produção de glicose para que nossos tecidos possam utilizar. Ele tem duas faces. Esta é a face diafragmática, que vai estar em contato com o diafragma. Apresenta um ligamento nessa face diafragmática, chamado de ligamento falciforme, que vai prender o fígado ao diafragma. É um ligamento bastante resistente para conter esses 2,5 kg a 3 kg de fígado preso ao diafragma. Nessa face diafragmática, o fígado está dividido apenas em 2 lobos. Nós conseguimos visualizar 2 lobos. O lobo direito, que é este grande, e o lobo esquerdo, que é este menor. Aqui nós estamos vendo vários formatos de fígados que já foram encontrados no corpo humano, né? Ele pode ser oval,
ele pode ser triangular, eu acho que ele tem um formato muito mais triangular. Aqui mostrando a face diafragmática com o lobo direito, o ligamento falciforme e o lobo esquerdo, isso aqui é o diafragma que foi elevado. Aqui mostrando aqueles compartimentos, mostrando que ele está no quadrante superior direito e ocupa um pouquinho do esquerdo, avançando em direção ao estômago. Agora, nesta imagem inferior aqui, à direita, eles levantaram a face inferior do fígado e essa face que fica voltada para dentro da cavidade abdominal nós chamamos de face visceral, está em contato com vísceras da cavidade abdominal. Nesta face, o fígado está dividido em 4 lobos. Quais são esses lobos? Continua tendo o lobo direito, que é o maior, que é o mesmo lobo direito lá da face diafragmática. Continua tendo o lobo esquerdo, que também corresponde em parte ao lobo esquerdo da face diafragmática, mas no meio ele vai apresentar 2 lobos. Um lobo bem quadradinho, olha aqui, bem quadrado, que nós chamamos de lobo quadrado do fígado, e um lobo que vai estar voltado mais inferiormente nessa face visceral. Aí, como eles levantaram, esse lobo ficou para cima, mas é o lobo caudado, de cauda, caudado. Então, lobo quadrado e lobo caudado. Entre o lobo direito e o lobo caudado existe a veia cava inferior aqui, ó. Entre o lobo quadrado e o lobo direito existe a vesícula biliar. Por que vesícula biliar? O fígado produz a bile, mas ele não joga direto no duodeno. Ele vai produzindo a bile e vai jogando nesse pequeno sáculo, né? E vai depositando a bile nesse saco. Então, ó, na face visceral, ele está dividido em lobo direito, lobo esquerdo, o lobo quadrado, que tem a vesícula biliar do seu lado, o lobo caudado, que tem a veia cava inferior do seu lado, tá? Bom, também nessa face visceral nós vamos encontrar uma região entre os 4 lobos, aonde entram e saem estruturas do fígado, que nós chamamos de hilo hepático. É a porta do fígado, aonde entram e saem estruturas. Entra a artéria hepática, entra a veia porta hepática, que está levando o sangue do trato gastrointestinal, entra, está saindo o ducto hepático direito e esquerdo, ducto hepático comum, entram e saem os nervos e os linfáticos. Bom, então aqui mostrando a veia porta hepática, que está coletando o sangue, ó, gastroesplênica, recolhendo o sangue do estômago e do baço, recolhendo o sangue do intestino, da veia mesentérica superior e inferior, então recolhendo o sangue do intestino, direciona para essa veia porta hepática e quando chega no hilo, ele vai se distribuir no interior do fígado em capilares sinusoides. Então, esta veia recebeu o nome de porta porque ela fica entre 2 redes de capilares, os capilares na parede do tubo digestório e os capilares no interior do fígado. Então, ela fica como uma porta que vai separar ou unir, né, essas 2 redes de capilares. Quando ele entra, então, a veia porta hepática entra no fígado, ela forma esses capilares sinusoides, né, que vão, então, conter bastante sangue para fazer a desintoxicação desse sangue e começar alguns processos nesses hepatócitos, nessas células do fígado. Bom, o fígado é um órgão segmentado, semelhante ao pulmão e aos rins, o fígado é um órgão segmentado. E ele se segmenta por essa tríade que vocês estão vendo aqui, ó. Uma artéria, uma veia e um ducto bilífero. Então, isso aqui marca esta região aqui, esse segmento do fígado. Então, ele é dividido em vários segmentos. Veja aqui, ó, segmento posterior medial, segmento posterior lateral direito. Então, ele vai dividindo o fígado em segmentos. Nós não vamos aprender o nome desses segmentos, mas nós precisamos saber disso porque acometido de um câncer, de um problema qualquer, ele pode ser removido essa parte que o restante continua funcionando normalmente. Bom,
A bile é produzida no fígado e é guardado nesse saco músculo membranoso chamado de vesícula biliar. Então, a vesícula biliar é esse pequeno sáculo. A bile é produzida no fígado, coletada pelo ducto hepático direito e esquerdo, que se fundem e formam o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vira ducto cístico e leva essa bile para ser guardada dentro da vesícula biliar. A vesícula biliar, então, guarda a bile em quantidade para digerir o alimento e concentra essa bile, tira um pouco de água. Como a bile é formada de sais biliares, ao concentrar essa bile, tirar a água, esta bile pode se transformar em pedra. Então, pode acontecer cálculo na vesícula biliar. E esse cálculo na vesícula biliar, se ele for enchendo essa vesícula de pedra, daqui a pouco não tem como essa vesícula guardar essa bile e essas pedras vão distender a parede, estimular a inervação aqui, tanto da vesícula quanto próxima, e causar uma cólica por causa desse cálculo na vesícula biliar. Depois do ducto cístico, a bile é levada por esse ducto que vai para o duodeno, chamado de ducto colédoco. Então, aqui está mostrando esse ducto colédoco chegando lá no duodeno. Então, ele está vindo, desce com a bile e se abre lá na parte descendente do duodeno. Então, essa parte descendente é que vai ter a papila duodenal, que vai chegar tanto a bile quanto o suco pancreático vindo do pâncreas, tá? Ela tem partes, tem o fundo, tem o corpo, tem o infundíbulo e ela tem o colo. Então, ó, fundo, corpo, o infundíbulo e o colo. E aí vira o ducto cístico. Então, dali, a bile é produzida no fígado, passa pelos ductos hepáticos direito e esquerdo, vira o ducto hepático comum, que vai se transformar no ducto cístico. Fica guardado aqui. Caiu o alimento aqui para digerir, a vesícula biliar, ela tem músculo na sua parede, músculo liso, ela contrai, joga essa bile pelo ducto cístico, ducto colédoco e vai jogar então a bile no interior da parte descendente do duodeno e vai começar a quebrar as gorduras, tá? Na papila duodenal. Bom, então a bile, ela tem bilirrubina também, que dá essa coloração esverdeada, né? Então ela é importante para quebrar a gordura e ela vai chegar então nessa parte descendente do duodeno. O pâncreas é um órgão retroperitoneal. E aqui nessa imagem é interessante porque eles estão levantando, suspendendo o estômago. Então ela fica posterior ao estômago, o pâncreas. Então, para ver o pâncreas, eu preciso retirar o estômago, levantar o estômago e tirar o peritônio que está na frente dela. Então, ela é um órgão retroperitoneal, posterior ao estômago, na região superior da cavidade abdominal. Ela vai ter a sua cabeça abraçada pelo duodeno. Então, aqui, ó, o bulbo, a parte descendente, horizontal e ascendente abraçam a cabeça do pâncreas. A cabeça é uma parte dilatada. Em seguida, a cabeça sofre uma constricção. Ela diminui o seu tamanho, sua largura, né? Comprimento aqui, ó. Essa porção é chamada de colo. Depois, o pâncreas continua e essa porção que se estende para a esquerda é chamada de corpo do pâncreas e termina nessa porçãozinha final chamada de cauda do pâncreas, que vai estar em contato com a face visceral do baço. O pâncreas é uma glândula mista, tem uma parte endócrina que produz insulina e glucagon e tem uma parte exócrina, que é a nossa agora do tubo digestório, que produz o suco pancreático rico em enzimas que vai digerir os alimentos e proteínas. Então, o canal pancreático, ducto pancreático, ele vai então ser direcionado para a parte descendente do duodeno, tá? Parte descendente do duodeno, um canal
O menor, ele é mais inconstante, às vezes você não encontra. Um canal vai estar chegando na papila maior do duodeno, com a bile do ducto colédoco, e o outro vai estar chegando separadamente, sozinho na parte descendente do duodeno. Então, vocês vão ver uma papila duodenal maior e uma papila duodenal menor. Então, aqui mostrando que ele é uma glândula exócrina e endócrina, e ele tem essa estrutura histológica que vocês estão vendo aqui, ó. Os ácidos pancreáticos que produzem o suco pancreático e lançam no ducto pancreático ou canal pancreático, e a parte das células alfa e beta que vão produzir a insulina e o glucagon e vão jogar neste vaso sanguíneo aqui, ó, na corrente sanguínea, que é um hormônio, e vai então atuar fazendo com que a gente utilize a glicose. Então, esta foi a aula de sistema digestório. Lembrem-se, aula dada, aula estudada, e até o nosso próximo encontro.